Gente, a Ai, gente não que enxerga vergonha. vocês. Tá tudo preto. Ai, obrigada, produção. Agora enxergo. Gente, eu tô nervosa. Quero contar pra vocês, antes de começar, o quão eu tô nervosa. Desde ontem, eu tava preparando o final da palestra aqui pra vocês. E eu acho que isso começou a me deixar nervosa, porque é um final... Ninguém sai até o final, vocês vão ver. E... Cara, eu passei o dia no banheiro ontem. Zoou, tipo, cagada, literalmente. Mas vamos lá, tô firme e forte aqui hoje. E vocês estão bem? Dormiram bem? Estão descansadas? Sim! Muito bem, obrigada. Então tá, gente, vamos falar do que interessa. A matemática para o ensaio perfeito. Será que existe mesmo? Se a gente fosse falar de matemática para um ensaio perfeito e pensasse na matemática em si, a gente pensaria numa fórmula de Bhaskara, por exemplo. Como seria a fórmula de Bhaskara para o ensaio newborn? Acho que a maioria nem lembra, Bel, que é uma fórmula de Bhaskara. Tá aqui a fórmula. Seção newborn igual menos cólica. Sim, por favor. Mais ou menos raiz quadrada de paciência ao quadrado, menos 4 choros, mais ou menos, dividido por 2 cocôs, no mínimo. É assim que funciona. E daí, para pior, a gente sabe que é assim. Então, qual é a ideia que a gente tem para passar para vocês hoje? Dentro do ensaio newborn, a gente tem um contexto que começa desde o momento em que a gente está preparando o estúdio ou a casa do cliente. Então a gente vai dar uma passada no geral aqui para mostrar para vocês como que a gente calcula essa matemática. Hoje no estúdio a gente faz um ensaio, um tempo médio de ensaio de 1h40 aproximadamente. Então, a gente faz isso independente do pacote, independente da quantidade de fotos que o cliente contratou. Então, é só para vocês terem uma ideia de como funciona o processo e como a gente consegue encurtar esse tempo, que quando a gente começou, chegou a ser 6 horas. Então, a gente vai explicar para vocês. Tudo começa com organização. Isso é muito importante, gente. Quando a gente começou, por exemplo, não tinha muita... Na casa do cliente é difícil, né? A gente consegue zonear uma sala em 2 segundos. Você chega, abre a mala, já virou um furdúncio. Então, a gente começa na questão de organização, o estúdio sempre organizado, preparando o estúdio, preparando produção com antecedência, sequência de poses. Parando aqui um pouquinho na sequência de poses, é importante que vocês saibam que, assim, é legal você ter uma logística no que diz respeito a uma sequência, mas é legal também você não ficar fechado nisso, engessado. Quem aqui já teve um momento em que não sabia o que fazer depois, a próxima pose? Às vezes o que acontece é que a gente tem uma sequência, começa com bundinha, vai para pose de musa, koala, tal, e quando alguma delas não dá certo, por exemplo, começou lá com a pose de musa, não deu certo, ou koala, a pessoa fala, e agora? Não deu certo. Aí você não sabe desconstruir isso, vocês não sabem como dar continuidade para essa sessão quando o bebê está difícil. Mas isso até não é tão ruim. Pior do que isso é quando o bebê está dormindo. Você leva ele 2 horas para fazer ele dormir, quando ele dorme você pensa, e agora? E agora? E aí você fica perdido. Já aconteceu comigo. Então eu sei exatamente o que acontece com a gente nesses casos. Então é isso que a gente quer mudar em vocês. E aí também a gente tem que pensar no plano B, justamente por essa questão. Eu e a Dani, quando a gente começou a construir uma sequência, foi bom por um lado, porque a gente tinha uma sequência, e ruim por outro, porque a gente ficou um pouquinho engessada na sequência. A gente ficou presa, não conseguia mudar. Dessa pose eu tenho que ir para essa. Daí não dava certo, a gente ficava meio perdida. Putz, e agora? A gente pula para a próxima, que ia ser depois dessa, ou a gente encontra no meio do caminho uma outra pose que também daria para mexer menos no bebê. Então, aí a gente começou agora a trabalhar a gente vai passar para vocês uma sequência, mas hoje a gente não tem uma sequência exata. O que a gente tem a gente sabe como vai começar,
mas não sabe como vai terminar. Então, de acordo com cada pose, a gente vai vendo o que vai ser melhor para a próxima. Tá? Então, isso é importante de vocês pensarem. Aqui é um pedaço do nosso estúdio, é sempre como a gente deixa o estúdio quando o cliente chega. Está sempre limpo, cheirosinho, gostosinho e prontinho, esperando o bebê. Eu não preciso fazer nada na hora que o bebê chega, eu já deixo tudo pronto antes. A Bel, quando a gente chega, ela vai organizando a produção, as coisas que precisam para a sessão, e eu faço a outra parte, tipo, sou tia do café, eu cuido da organização para a parte do cliente e a Bel da parte para o bebê. Aqui, ó, gavetinhas de roupinha e de gorrinho, tudo também é organizado. Os gorrinhos eu separo por cor para facilitar. Então, qual que é a importância disso? A importância é que eu não preciso ficar caçando. Meu Deus, aquele gorro lá, cadê? Onde é que está? Eu sei onde ele está fácil de achar. Eu não vou levar mais do que alguns segundos para pegar o gorrinho que eu preciso. Então, isso também ajuda a otimizar o tempo. Ou para quem vai na casa do cliente, o que pode fazer são kit produção. Ah, eu vou usar essa manta com esse headband, com esse gorrinho, essa roupinha. Aí, quando vocês vão fazer a sessão, pega aquele kit pronto. Vocês não precisam ficar se batendo, procurando o que vai usar. Ou também não corre o risco do cliente falar, usa esse gorrinho com essa manta, sabe? Não vai combinar. Então, ali já está pronto, já facilita o trabalho de vocês. Aqui o jeito que eu deixo as mantas. Da mesma forma que a Dani falou, aqui também, ó. Eu não tenho espaço para pendurar, senão seria pendurada, porque eu acho mais fácil ainda do que você vai tirar uma lá de baixo, você amontoa todo o resto. Daí eu sempre estou organizando, para facilitar a minha visibilidade também. Eu já sei que cor eu quero, então está fácil de visualizar. Para quem atende na casa do cliente, é isso que a Dani falou, já levar no kit, bonitinho, certinho, e mais ou menos contado o que você vai usar, quantas produções você vai usar. Leva contado com um plano B, porque senão a mãe quer usar tudo também que você leva. Então, a gente prepara o estúdio, deixa o estúdio limpo. Isso serve para a casa do cliente também, gente. Vocês viram ontem o videozinho do Diga X, lá, o pai passando rodo, ficou estranho. Limpando o chão. E a gente chega sempre no estúdio 1 hora antes, porque Curitiba é mais frio, então a gente precisa de pelo menos 1 hora para aquecer, para que o ambiente chegue entre 28 e 30 graus, eu preciso chegar antes. E quando o cliente chega, toda a produção está arrumada, está tudo certo. E dali, contando todo o tempo de mamada, todos os imprevistos que a gente tem, no geral, 1h40 a gente finaliza o ensaio. Aqui, ó, quando eu preparo a produção, eu vejo tudo que vai combinar e deixo num cestinho do lado. Antes eu deixava mais visível, assim, para o cliente ver e até me dizer se tivesse alguma coisa que ele não gostasse. Mas, como tem casos em que eu nem consigo usar aquilo que eu separei, porque o bebê está mais difícil ou porque a gente mudou de plano em algum momento, eu já não deixo tão à mostra, porque senão o cliente fala, aquele lá que estava ali, eu quero. Eu sempre testo composição. Eu não testo sempre com a CIB, assim, e tal, mas como eu chego 1 hora antes para preparar, eu tenho tempo para fazer várias coisas. Então, tem coisas em que eu vou testar quando eu não usei nenhuma vez, ou quando eu quero ter certeza de como está a luz. É legal fazer isso. Isso também faz com que no momento do ensaio, vocês não percam tempo fazendo esse tipo de teste. Porque daí você pega a produção, às vezes fala, putz, cagada que eu fiz. Não ficou legal. Aí você tem que tirar o bebê dali, você tem que mudar alguma coisa. Tudo isso você vai perdendo tempo de sono do bebê, tempo de... Fugiu a palavra. E quando vocês... já aconteceu várias vezes com a gente, ter uma ideia, e só que o resultado não é aquilo que vocês estavam imaginando. Coloca ali um gorrinho, uma manta, fala, nossa, que horrível ficou. Gente, não insiste. Tira o bebê mesmo e fala, olha, não combinou com o tom de pele e tal, e muda ali, não insistam porque não vai ficar legal. Várias vezes a gente fez isso, tipo, isso aqui com esse daqui vai ficar legal, daí na hora que põe, fala, nossa, que droga, né? Aí agora quando a gente vai fazer alguma coisa nova, às vezes até quando o bebê tá mamando, nunca fiz, não tenho certeza absoluta, a Dani, antes de esticar o fundo no chão, a Dani fala, tira uma foto assim, só com as coisas empilhadas mesmo, só para ter uma noção de cor e luz, daí a gente, putz, não ficou legal, já troca antes de pôr o bebê. Ter uma sequência de poses. Eu já falei isso, então eu vou
Vou pular essa parte, falei no começo aqui. Então, olha, a gente iniciava sempre com essa pose, que é a pose de bundinha. Vocês vão perceber que na maioria dos slides eu coloquei mais fotos, só para vocês verem também questão de... Deixa eu ver se isso aqui pega ali. Ó, bundinha, peladinho, corte e com uma coberta, tudo na mesma pose. Só para vocês terem ideia de que, além disso, a gente também consegue fazer variações. Tá? Isso que eu não estou mostrando muito ângulo ainda, a gente não vai se aprofundar muito nessa questão, mas isso para vocês terem ajuda ideia. a agilizar o tempo da sessão. Então, não faz só uma foto, assim, um plano geral e fim. Faz corte, outros ângulos, acrescentam acessórios, muda uma coisinha, porque agiliza o tempo da sessão e quando o bebê está difícil, também ajuda. Vocês demoraram um tempão para pôr o bebê na pose, daí trocando alguns acessórios, acrescentando coisas, vai rendendo foto. Às vezes... Hã? Você sempre começa peladinho ou não? Depende. A maioria. Só se a gente precisar começar enrolado, tipo, não tá dando nada certo, vamos pro saquinho de batata. Aí a gente começa com o saquinho de batata e faz outra coisa. Depois, se eu coloco em algum lugar um link de um ensaio que a gente fez, que foi... Só teve 2 poses do bebê, o resto foi tudo enrolado, mas a gente conseguiu fazer variações. Eu acho que eu tenho no slide tem aqui. no slide aqui. Tem, né? Tem. Eu mostro para vocês. Então, a gente começava sempre com essa pose. Só que eu percebi que toda vez que eu ia fazer a pose de bundinha, eu demorava um pouco mais para chegar. Fazer a pose é sempre fácil, isso todo mundo já constatou. Colocar o bebê na pose é fácil, o difícil é ajustar os detalhes. Vocês viram que ontem o pessoal do Diga X também mostrou. Tipo, o bebê tá ali, mas aí você quer elevar mais a cabecinha, você quer elevar mais a bundinha. Aí eu mexia muito, eu perdia muito tempo nessa pose. Eu falei, vou começar a inverter. Então hoje a gente começa geralmente com a pose do koala. A hora que chegar lá eu mostro para vocês qual é a pose. É uma pose fácil, todos os bebês ficam confortáveis. E se tiverem com cólica, geralmente eles ficam bem nessa pose também. Depois da pose de bundinha, a gente faz a pose de bracinho, porque o bebê já estava metade posicionado ali, ó. Se vocês forem ver a perninha, ele já estava com uma das mãos aqui. O que a gente faz? Traz a outra mãozinha aqui e só gira um pouquinho o corpo do bebê para ele ficar mais de frente para mim em relação ao puff e à iluminação. Então aqui também... Gente, esse bebê era um boi. Ela era prematura. Nasceu com 4 quilos, nem lembro qual era o tamanho dela de comprimento. Ela nasceu de 49 centímetros, eu acho. 37 semanas. 36. 36 semanas. Não saía. Não saía. Não se seria ela um ficasse parto. mais uma semana, ela não ia sair por lugar nenhum. Ou ia cair da mãe, né? Tão grande. Ela um boi mesmo, gente, pesava assim. A bochecha dela era maior que qualquer coisa. Daí tem a pose de muso, ou musa, que também pode ser chamada de pose lateral, pose de ladinho, pose sonequinha, é a mesma coisa. E essas poses também podem sofrer algumas variações, do tipo, você coloca um bichinho, coloca uma cobertinha, tira a mãozinha de baixo aqui e põe aqui. Então você também tem a opção de fazer algumas variações dessa pose, o que também faz com que a gente ganhe tempo. Tudo que vocês puderem aproveitar, extrair o máximo da pose... Isso, gente, quando eu falo extrair o máximo, não significa que vocês precisem ficar muito tempo ali. Dá para ser rápido e fazer muita coisa com agilidade. Depois, barriguinha para cima. Aqui também, ó. Geralmente as mães ficam com as 2 fotos. E é exatamente a mesma coisa, a gente só ergue a mão e põe um bicho. Quando o bebê está com a mão daquele jeito, assim, que não abre por nada na vida, aí você pensa, vou pôr um ursinho ali que daí ele segura. Aí ele espicha a mão e não pega nada. Eles colocam o bicho e ele fica com a mão assim, né? Não fica encosta. Assim. É bizarro, não sei o que acontece. Acho que eles controlando a gente. Ó, essa é a pose que eu tenho começado nos ensaios. É a pose do koala. O bebê, ele é muito fácil a transição dessa pose para pose taco, queixinho e vice-versa. Qualquer uma dessas 3 poses, eu falo que elas é um trio. Eles estão muito próximos, é muito fácil de uma para outra. A gente fala queixinho, mas é a pose do sapinho, tá? Que a gente deu nomes diferentes para as poses. Essa é a Cecília, gente, filha da Cris Dalceiro, que já está com 2 meses aí circulando no congresso. Ela tem até um crachá de expositor.
É que a Cris não colocou ontem. Eu falei, você está perdendo de vender com essa menina com crachá aqui. Ó, depois a gente vai para taco. Percebam que é bem similar. O que a gente precisa é só cruzar a outra perninha e trazer um pouquinho mais os pezinhos para baixo do punho do bebê. Então, por isso... O segredo da taco é que os pés fiquem bem embaixo do punho. Voltou. E a koala fica o pezinho aqui, atrás do cotovelo. Faz a pose com o pé assim, ó. Pera, não vai. 2 semanas de pilates não resolve. Quem sabe daqui 2 anos. Aí, ó, lembra que eu falei que é um trio? Aí a gente vai para a pose do queixinho. É a mesma bebê. Vejam como também dá para variar na pose do queixinho. Tem bebês que, óbvio, você consegue fazer uma numa amarra danada, tem uns que nem deixam, mas tem bebês que ficam muito calminhos e tranquilos, então dá para você também aproveitar. Fazer contra a luz, faz um ângulo lateral, faz de cima, faz reto. Dá para fazer essa bastante bebê, coisa também. ela é filipina. A gente fotografou nos Emirados Árabes. Ela parece meio japonesa, indiazinha, enfim, mas é filipina. A mãe dela falava o quê? Filipinês? Não sei, ela falava inglês, que ela estava lá. Ah. Não sei nas Filipinas Olha o que boi. fala. Gente, esse bebê foi bochecha level master. Eu nunca vi tanta bochecha na minha vida. Só o Fofão. Fofão era muita também. Ai, que droga, eu gostava do Fofão. Chegava eu a tenho cair, vergonha. né? Aqui, a bochechinha dela. Então, ó, saquinho de batata. Para fazer o saquinho de batata com mais firmeza, a gente não deixa o bebê sozinho, tá? A gente pode usar tanto a gamela quanto algum puff que tenha um buraquinho. A gente enrola em 2 wraps. Eu coloco geralmente um wrap de malha e um para fazer o acabamento. No caso aqui nem é wrap, é cheesecloth, que é um paninho que tem até aí na Baby Bear. Mas é porque eu prefiro não ter que me preocupar com o acabamento na primeira enrolada. Porque daí você enrola, você vai pensando só em deixar o bebê bem firminho e na segunda enrolada você faz o acabamento. Por isso que eu firme, gosto. principalmente a parte da nuca, para a criança não ficar muito mole assim na hora que vocês vão fazer a fusão. Então, se vocês enrolam deixando essa parte de cima, que é a nuca mais firme, fica mais fácil vocês fazerem a fusão, fica mais bonitinha a foto. Fica mais bolinha também o bebê. E as pessoas às vezes perguntam também o que a gente faz para o bebê ficar bolinha. Como a gente usa ou a gamela ou um buraco, o bebê fica mais fundinho ali, a gente meio que enterra um pouquinho o bebê. Por isso que fica assim, bolinha. E senão às fica vezes, aquela coisa espichada. Bebê tipo, múmia, né? Tipo o charuto de ontem também. Com pra filtro, mim é sem filtro. Aí eu estava falando das poses de puff até aqui, ó. Que a gente falou de todas, basicamente. Eu quero falar um pouquinho aqui, gente, de prop e mostrar para vocês o seguinte. As poses. Hoje, antes de passar para lá, a gente começa com a pose de koala, aí vai para taco, vai para queixinho. Geralmente eu consigo fazer essas 3 poses. Só quando o bebê está muito difícil que tem que fazer tudo enroladinho que não vai. Mas geralmente a gente consegue fazer essas 3 poses. E aí, depois que eu faço essas 3 poses, na minha cabeça está assim, o mais difícil já foi. O koala é fácil, mas a taco é bem técnica. E a do queixinho, você tem que ter muita segurança e não é todo bebê que deixa. Por exemplo, quando o bebê está na pose do koala, só explicar rapidinho uma coisa técnica aqui. Nesse caso, o pezinho esquerdo dela está encostado no cotovelo. Quando eu vou passar para taco e o pezinho direito dela está no mesmo formato, como se fosse um sapinho, dobradinho assim, só que ela está em cima. Quando a gente vai fazer essa pose, o pezinho que está escondido aqui, ele tem que vir cruzar por cima do pé que está aparecendo. Sempre o pé que está escondido cruza por cima do pé que está aparecendo. Se você fizer invertido, vai ficar sola, igual aquela foto que o Diga X mostrou também. Sola do pé dá a sensação que calça 42, só que não. Então, sempre lembrem disso. O pé que está escondido vem por cima do pé. E deixar só a pontinha dos dedos aparecendo, não deixar o pezão todo, assim. Deixa só a pontinha. E tenta colocar embaixo do punho,
bem aqui, ó, que daí fica bem aconchegado, bem bolinha também. E aí na hora de fazer a do queixinho, também é simples, tanto de uma quanto para outra, porque o pé já está posicionado também, o cotovelo já está ali onde tem que estar. Então você só coloca a mão aqui, levanta o bebê e traz a outra mãozinha. Então fica bem simples de fazer a transição. Por isso que eu gosto de usar essas 3 poses juntas. Tem casos em que eu começo com essa pose, saquinho de batata. Eu acho que essa bebê só deixou fazer aquelas que a gente mostrou também, de bracinho. A gente tem pego muito bebê difícil, que está super acordado, ou está com cólica, está com gases, e não permite a gente começar com nenhuma pose no puff. Então, a gente tem usado a estratégia de começar com a pose de saquinho de batata, enroladinho. A gente faz algumas coisas e daí o bebê começa a pegar no sono, fica mais relaxado, aí a gente desenrola o bebê e faz as de puff. E tem casos em que daí você desenrola, o bebê chora, e aí volta aquela coisa da fórmula de Bhaskara, e cocô, e muita cólica. Posing Pod é um prop que é novidade, mas vocês já viram, tem ali também para vender, mas é um prop que quase todo bebê deixa, gosta, fica confortável, e ele dá para a gente variar o posicionamento do bebê. Então a gente consegue muitas fotos com a Posing Pod, não só no sentido de pose em si, que é o caso aqui, ó, é basicamente a mesma pose, a gente mudou a mãozinha de lugar, depois eu fiz assim sem nada, e depois eu posso colocar elementos, então ela nos dá muita possibilidade. Por isso a gente gosta da Posing Pod. E os quando bebês o bebê eles ficam ficam aconchegados ali também. É o bebê fácil quando está de com posicionar. cólica e está com a barriguinha, toda vez que vocês colocam de barriguinha para baixo, ele está incomodado. Com a Posing Pod é bom porque fica de barriguinha para cima e o bebê fica mais relaxado. A gente percebeu que vários bebês que estavam incomodados com cólica funcionou melhor usando a Posing Pod. Esse foi um bebê de um workshop e a gente só tem essas 2 fotos dele. Ele só deixou fazer isso. Ele não deixou fazer mais nada. Ele só deixou fazer isso. E eu fiquei morrendo de dó porque ele era ruivo desse jeito. Foi... Não fez nada, só fez isso. E outra coisa que era muito legal, a mãe era negra. E o pai era polaco. E aí saiu ele. Então eu queria muito fazer com os pais, fazer a vida. Não rolou. Só rolou isso. Mas a gente ficou feliz, e os pais também, mas só deu isso. Mesmo assim, foi também numa marra danada, né? Não sei nem como ele deixou também. Foi tenso. Então, ó, já é diferente do que a gente fez aqui. E dá para fazer também com o pezinho para cima, tipo, a segunda foto, aqui, ó, é quase a mesma pose do koala, só que ao invés do pezinho ficar aqui no cotovelo, a gente soltou. E deixa ele para baixo, encostando no chão. Eu acho bonitinho assim. Aqui a gente tem uma gamela normal, não é a gamela posicionadora. Que também, uma coisa legal, gente, por que eu estou falando de poses no prop? Em primeiro lugar, as poses nos props são as mesmas do puff, exatamente as mesmas. O que muda é onde você está colocando o bebê. Às vezes a parte de enchimento e tal muda um pouco em relação a isso, mas a pose é a mesma. Então você tem que pensar igual você pensa no puff. Para quem está começando, eu sugiro props mais versáteis, que têm a possibilidade de trocar de pose. Porque tem alguns props que você só tem uma possibilidade, que é a pose de bracinho. Você não consegue mudar muito a pose. Aí você faz uma pose ali, você tem que tirar o bebê depois que você fotografa e colocar ele em outro lugar. Então tentem pensar em possibilidades também, para aproveitar melhor o tempo e o cenário durante o ensaio. Aqui na gamela posicionadora também, a gente tem, igual a gente faz no puff. Eu queria pedir um favor aqui para alguém da produção, se puder, trazer a Cibi para cá, porque a hora que chegar nos pais eu vou mostrar para você. Mas eu acho que eu vou mostrar, vai ser mais legal. Alguém, por gentileza, está lá na Baby Bear. Alguém da produção, se estiver me ouvindo, traz a Nina, por favor. A Nina é a Cibi. Nina, o nome dela, pretinha. É em homenagem a Nina Stanislau. É que a Nina queria uma bebê pretinha e ela não conseguiu. Ela falou, tinha que ser Nina o nome. Daí a gente falou, tá bom. Foi simples assim. Então aqui, ó, gamelinha, posicionadora, que dá para usar tanto no puff quanto no chão, como próprio mesmo. É bem versátil. Você usa
de todas as formas. Todas as poses que você faz no puff com a gamela, dá para fazer no chão, usando ela como prop. Outro cesto que permite variação é um cestinho aramado quadradinho. Ele tem mais ou menos uns 35 centímetros, eu acho. Ah, é tipo cestinha de supermercado. É, mais ou menos. Só que mais baixinha. E a gente consegue fazer variação e vai chegar na hora que eu vou falar um pouquinho de wrap para vocês, vai ter outras formas mostrando esse mesmo cesto também. Um redondo. Aqui, ó, eu não consegui posicionar ele de outra forma que não fosse de bracinho. Então, o que eu fiz, eu incluí elementos, que foi o gorrinho e o bichinho. Esse bebê tava bem difícil. Pra gente conseguir mais... O quê? Esse bebê tava bem difícil. Ele é o sobrinho da Taeme e Thiago, sabe? Então, ele era tenso. Você perguntou quem é a Taeme quando ela chegou no estúdio. Ai, eu não sabia quem era. Onde é que você botou a mochila? Que mochila? Da boneca? Tá aqui. Não, a Cibi? Tá aqui? A Cibi? Não, tá lá na Baby não, Bear. Tá lá na loja Baby Bear. Lá embaixo, por favor. Ah, ele falou da boneca, eu entendi do Mac. Acho que a gente tem uma foto no final para contar como a gente faz quando tem muita gente, tipo plateia, que vai assistir o ensaio de newborn. Foi o caso com a família do bebê. Foi a família da mãe, a família do pai. Os avós. Tipo, vó dos dois lados e mais a tia. E a Dani não conseguiu identificar quem era ainda a pessoa. Quem é Taeme? Linda, loira, magra, com a cara lavada. E mesmo assim, ela era a pessoa que você olha e fala, cara, ela nasceu para ser isso, não pode ser. Tem gente que, tipo... nasce com a elegância que você não consegue alcançar nunca na vida. Nasce a cara da riqueza. Por mais que você se esforce, não vai chegar. Caixotinho de madeira também é um prop que eu gosto. Ele tem mais ou menos a mesma função do aramado que eu mostrei. Dá para fazer de cima, cobertinho, dá para fazer várias outras poses de bracinho também. Então eu uso bastante. E aqui, ó, é mais um caso em que o bebê está enrolado e você quer aproveitar, dá para pôr num prop e fazer. Ai, o bebê boi. Esse aqui é bichinho ostentação, né? Gente, os bichinhos da Baby Bear. Essa produção foi... Mas é... Para. Ah, é verdade. A bebê boi, como eu falei, só deu para fazer enrolado. Então, olha o que a gente fez. Ai, obrigada. Fazer o quê com a luz? Baixa a luz aqui, pessoal. Olha... Acho que é porque ela do telão, desculpa. Em mim continua a luz, por favor. Quero brilhar. Vou desenrolar aqui porque... Peraí. Ai, deixaram ela pelada. Gente, essa é a Nina. Telão! A luz do telão, de novo? Produção, ajuda a galera. A luz do telão. Olha só. Cadê o controle? Dá. Como eu estava falando para vocês, o bebê boi a gente fez quase tudo enrolado. Olha outra coisa legal de você enrolar em 2 wraps. O primeiro wrap ele serve de base. O segundo você pode ficar trocando e alternando cor para outras produções. Então, ó, eu fiz o saquinho de batata, eu não desenrolei ela. Eu só tirei o paninho que estava por cima, fazendo o acabamento, para poder colocar outro, e eu fiz uma produção completamente diferente. Com o bebê vocês acham que é em 1h40? De quem? É da malandragem, né? O quê? Por que você acha que é em 1h40? É na malandragem o negócio? Para de ser assim. A gente está ensinando as técnicas, não vai falar para eles serem malandros, né? Tem um wrap que era, a Bel não enrola, ela dobra no meio e só passa assim no bebê, por cima do outro wrap, daí eu falo que é wrap gambiarra, porque é tipo muito fácil assim, só passar. A gente fica dando nomes para as coisas. Ai, essa bebê também. Eu acho que vocês não vão. Acho que a gente não vai ter nenhum bebê aqui que vai dizer assim, nossa, esse bebê dormiu a sessão inteira. Essa raro, foi uma né? bebê difícil.
Mas a gente ficou bem feliz com essa foto, inclusive porque foi uma das que ela deixou até abrir a mão, assim, tal, sei lá, se rendeu a nós. Aqui também, ó, eu como não variei pose e nem a produção, eu vou fazendo variação de ângulos, cortes, às vezes tava uma luz bem legal para fazer macro também nessa hora, do olhinho, da boquinha, bochecha. Ela também era uma bebê gordinha, não tanto quanto o boizinho, mas ela era gordinha. E aqui a gente está usando a tina de madeira, tá? Tina de madeira, gente, é fácil porque ela tem a borda grossa. Todo prop que tem a borda um pouco mais grossa é muito mais fácil de você conseguir manter o cotovelo bem equilibrado, a mãozinha também, e não prender tanto a circulação do bebê. Então permite que você possa ficar um pouquinho mais de tempo com ele para fotografar. Ó, esse é um baldinho de ferro, que a borda é mais fina. Então é um pouquinho mais difícil de você equilibrar bem certinho o bebê, a ponto de deixar ele exatamente como ele deveria ficar na pose, para conseguir fazer as fotos. Então, nesse caso, para quem está começando, eu indico, quando for comprar sempre prop, que é um pouquinho mais grosso a borda. Depois que acostumar com as poses ali, aí começa a comprar os que são um pouco mais finos. Vocês vão ter mais facilidade no posicionamento. Mas a pose aqui é a mesma. O que eu troquei, gorrinho e headband de ângulo, pose e produção ainda são os mesmos. Essa também é a Cecília. Maravilhosa que ela foi. Ela não foi uma bebê tão difícil. Ela dormiu bem. Ao menos. Ela resolveu não pegar o peito no dia do ensaio, não queria mais saber. Mas aí, como é Cris, ela falou, vamos dar mamadeira? Yes! Coisa linda. Aí foi. Deus abençoe, né? Olha só, gente, aqui a gente tem uma outra coisa legal que dá para fazer no ensaio. Props e elementos. Você pode pegar o bebê, posicionar ele em algum lugar, tira foto e depois começa a incluir elementos. O bebê, ele está no mesmo tronquinho, na mesma pose. O que eu fiz foi colocar um gorrinho e colocar o tronquinho dentro do vagão. Eu tenho uma foto e uma produção já completamente diferente. É isso que eu falo, que é na malandragem. E a mãe fica com todas, porque, mas esse gorrinho tá tão bonitinho, mas esse cabelo tá tão bonitinho, mas aqui não tem o vagão, mas aqui, ó, o cabelo. Essas fotos são super legais, eu brinco que é na malandragem, porque é uma coisa que facilita o nosso trabalho. Só que, por exemplo, para diagramar um álbum, fica super legal. Essas composições, uma lâmina fica muito massa. Então, vale super a pena vocês irem variando, fazendo essas coisas, porque daí vocês até podem... A gente costuma falar para os clientes, aliás, é a Bel que fala com o cliente. Aí ela fala, olha aqui para diagramar um álbum, olha como é que fica, a gente mostra o nosso portfólio e os clientes falam, nossa, super legal, né? Vou ficar com essas fotos. Estratégia. O cliente está na dúvida. É que no nosso caso, o cliente escolhe as fotos no dia do ensaio. A hora que a gente acaba o ensaio, eu vou pôr a roupinha no bebê, a Dani já descarrega as fotos, faz um filtro geral, assim, tipo, tira, isso aqui não prestou. E aí a gente deixa uma quantidade razoável para os pais escolherem. E o legal é que, assim, isso só vai funcionar se vocês fizerem tudo o que eu falei antes, se mantiverem organizados, fizerem testes de luz e tudo, aí vocês conseguem acertar na foto e não tem problema mostrar a foto crua, porque ela está quase pronta. O que a gente tem para arrumar nela é a pele do bebê e, às vezes, um fundo que precisa completar um pouco. É o que a gente precisa fazer. De resto, a foto sai pronta. Então, o ideal é vocês pensarem nisso, treinarem bastante isso, porque isso vocês... A maioria das pessoas não gosta de trabalhar dessa forma, porque fala assim, mas eu perco muito tempo, porque daí, como que eu vou mostrar as fotos para o cliente? Está tudo meio zoado, uma está mais clara, uma está mais escura, uma está não sei o quê. Então, eu tenho que completar o fundo. Até a foto de fusão, por exemplo, a gente mostra segurando mesmo e explica para os pais. Essa foto vai ficar assim, eu tenho um álbum ali do lado com a foto, mas a gente vai fazer a montagem depois e vai tirar. E a gente vende muito mais assim. Os clientes que compram, às vezes, um pacote X, chega na hora, não consegue tirar foto e acabam comprando mais. Acaba fazendo upgrade de pacote. Cada pacote nosso tem uma quantidade também de fotos e de produção, para facilitar. Porque antes da gente trabalhar dessa forma,
eu não tinha ideia de que momento eu tinha que acabar o ensaio. Às vezes eu já tinha feito tudo, mas eu falava, putz, eu ainda tenho mais uma produção. Eu não sabia que momento eu tinha que parar o ensaio. E às vezes eu demorava mais por causa disso, não era nem por causa de bebê ou nada disso. E aí a gente começou a trabalhar dessa forma, funcionou. E quando o cliente está numa sequência, que às vezes os pais falam, está muito parecido. Eu abro um álbum numa página em que eu tenho diagramado ali 3, 4 fotos da mesma sequência. Às vezes é o bebê fazendo caretinhas, eles não querem pegar todas. Aí eu falo, olha que lindo para diagramar o álbum. É a expressão do seu bebê. É isso que ele faz agora. Daqui a pouco ele não vai fazer mais e você não vai lembrar como é. Aí a mãe fica com todos. É estratégico. Você mexe com emoção. No momento, gente, é muito... É assim, ó. É uma fase... Eu, por exemplo, se eu fosse imaginar eu sendo mãe. Hoje eu estou muito empolgada com essa fase. Eu tiro foto toda hora do meu celular e posto. Coloco lá no meu WhatsApp de perfil e tal. Daí a gente vai entregar as fotos, sei lá, dali um mês ou dependendo do tempo. Aquele momento em si passou. Tanto que quando você manda uma prévia, 1, 2 dias depois, é aquela foto que fica no perfil da mãe. Porque ela está vivendo aquele momento. A gente não pode deixar esfriar esse momento, essa emoção. Se você for mandar a foto para ela escolher dali uma semana ela já está fazendo outras fotos do bebê, ela já está mais empolgada com outras coisas. Então a gente faz isso para que no calor da emoção, naquilo que ela está vivendo naquele momento, ela compre mais e a gente fica mais feliz também. E até quando a gente fotografa fora de Curitiba, que acaba indo na casa do cliente, enquanto a Bel está organizando as coisas para pôr de novo no carro, eu estou filtrando as fotos e já vou mostrar para o cliente. Então, independente se a gente está no estúdio ou na casa do cliente, a gente trabalha da mesma forma. A gente só manda por galeria para eles escolherem quando acontece dos pais falarem, a gente geralmente faz sessão de manhã e os pais falam, 1h já tem pediatra, daí eles já tem que ir embora. É nesses casos, mas fora isso eles escolhem na hora mesmo, tá? E mesmo assim a gente, dependendo do tempo, como a gente faz o ensaio até rápido, a gente sempre começa às 9 da manhã, raramente eu mudo esse horário. Porque aí eu sei que meio-dia eu estou liberando o cliente, já contando com as fotos escolhidas. Então vamos somar aí que eu fiquei 3 horas no total, mas o cliente já sai dali com tudo resolvido. O pacote está pago. Está tudo pago. Eu já convenci ele, sem precisar dizer para ele comprar um álbum, eu convenço ele, porque eu tenho todos os modelos que eu vendo disponíveis para ele visualizar enquanto ele está ali. Quando ele não quer comprar, mesmo quando ele não compra o álbum, e eu vou falar das fotos de sequência, eu chego e falo, imagina quando você for fazer um álbum, porque às vezes o cliente ele não tem condições de fazer naquele momento. Então eu já vou falando assim, imagina quando você for fazer um álbum, que lindo uma página assim. Às vezes o cliente compra o álbum naquela hora. Que ele já olha, putz, eu tenho que ter um álbum. Eu preciso disso na minha vida. Mostrar para as pessoas e tal. Então a gente faz mesmo, assim, tipo, pensando, porque eu sei que eles vão... A gente teve eu vou contar uma historinha bem rápida. Segura aqui que tá pesada. Aí o que você está fazendo com ela na mão? É que daqui a pouco eu vou precisar dela. Tem uma ocasião, foi muito engraçada e ao mesmo tempo ruim e ao mesmo tempo bom. Então eu vou contar por isso. A mãe estava no estúdio, ela foi com a avó. Sempre que vai com a avó, ou é muito bom ou é muito péssimo. É extremo, não tem uma avó meio termo, eu não conhecia ainda nenhuma. E aí você começa, quando você dá oi para a mãe e vê que tem uma senhora atrás, você já fala oremos. E fica esperando o momento em que você vai precisar das orações. Aí, beleza, a avó já começou falando, vão começar a judiar. Odeio essa palavra judiação, devia ser banida do dicionário. É o que as vós mais falam. Aí, ok, a gente foi lá, começou a mãe super empolgada, estava ali se maquiando, bonitinha e tal. A gente fez o ensaio. A única coisa que a mãe queria era cadeirinha. As mães pedem muito a poltroninha. Aí, beleza, foi o que a gente mais... A gente conseguiu fazer um ensaio legal com o bebê e tal. Aí, no final, foi escolher as fotos. Deu muita variação e tal. E a mãe ficou muito empolgada. Ela tinha comprado um pacote de 25 fotos, que era o nosso maior pacote. E aí ela escolheu, acho que 32 fotos. Ela já tinha, a gente hoje também trabalha com uma taxa de reserva, que é assim, tem o valor do pacote, mas a gente pede para os pais
fazerem uma transferência no valor de R$500 antecipada. Por que isso? A gente fez uma consultoria financeira não faz muito tempo, e esse valor de R$500 de reserva que ele paga, a gente pede por transferência. Só de fazer a transferência sem parcelar, porque daí depois ele pode parcelar o resto. Mas só dele pagar esses R$500 em dinheiro, o nosso faturamento, o nosso lucro, na realidade não o faturamento é a mesma coisa, mas o lucro mudou de ensaio, assim, no ensaio. É uma conta meio complexa para explicar, mas isso fez diferença, porque a nossa taxa, por exemplo, supor que a gente usa o PagSeguro, dá em torno de 17%. Esses R$500 não teria menos de 17%, vocês entendem? Então é 17% a mais que eu vou ter aqui nesse valor. Então ela já tinha pago esse valor. E outra coisa boa é que no dia do ensaio ela já pagou um pouquinho. Aí parece que ficou mais barato. Só que, né, daí é malandragem. Aí, beleza. Chegou lá na hora de escolher, ela falou assim, ficou com 32. Aí eu somei para ela quanto ia ficar com foto extra. Fica X. E ela queria mais o álbum. Aí a mãe começou, filha, o Sandy vai ficar bravo. Sandy é o marido e ele não estava junto. Daí ela falou assim, não, mas mãe, eu não consigo tirar mais nenhuma. Júnior, tinha que escolher Sandy. Mãe, eu não consigo tirar mais nenhuma foto, mãe, e não dá. Mas filha, olha, tá tudo igual, filha. Da voadora, né? Foi você que falou vai Corinthians ontem. Tá. E nisso, a Dani tava pra lá, assim, a Dani foge nessas horas e me larga. Não me envolvo em negociações. E eu fiquei ali fina, elegante, olhando para as duas, assim, não me meti, deixei as duas discutindo. Filha, o Sandy é um homem tão bom para você, filha. Mas mãe, eu vou pagar com o meu dinheiro. Ele gasta com rali, com um monte de coisa, eu não falo nada, é o meu dinheiro. E eu já fui ficando com sangue nos olhos. Aí ela falou, Bel, o que você acha? Eu falei, se fosse para tirar alguma foto, eu tiraria essa e essa. Mas eu não consigo tirar essas. Eu falei, então não tira. Daí a mãe falou assim, filha, olha, eu só não quero que você... O Sandy é muito bom, filha. Não quero que chegar em casa depois você briga com o Sandy. Ele é muito maravilhoso. Eu pensei, cara, não deve ser tão maravilhoso assim, senão ele não ia brigar com ela. O Sandy não ia brigar. O dinheiro é dela. Mas ok, fiquei quietinha. Aí a mãe falou assim, Bel, quero uma opinião sua. Se eu tirar alguma foto, eu vou me arrepender? Eu falei, vai. Certeza. Daí ela falou, né? Porque eu falei assim, isso aqui vai passar daqui a pouco. Eu posso até falar para você, tira essa, a produção, realmente, uma foto ou outra está parecida, é a mesma produção, mas elas são diferentes. Ele está com expressões diferentes, expressões que ele não vai ter daqui a um mês, ele vai mudar a cada dia. E aí ela falou, eu tenho medo de passar um tempinho e pensar, putz, eu podia ter ficado... Eu falei, vai acontecer, porque eu já tive cliente que falou isso para mim. A mãe ficou assim, filha... Daí ela falou, o que você acha que eu devo fazer, Bel? Eu falei, não ouça ninguém. Ouça você. É o seu filho, é o seu momento. O que você quer, o que seu coração está dizendo para você? Ela falou, meu coração está dizendo para eu ficar com todos. Eu falei, então pronto. A avó levantou e saiu. Nesse momento, eu estava na parte do estúdio que tem um closet. Eu coloquei umas mantinhas de microfibra que a gente ia lavar, coloquei no chão, coloquei um travesseirinho e estava deitada lá esperando. Aí, beleza, não acabou aí a história. A mãe chegou na hora e falou, Bel, então vamos fazer assim? Não muda nada no contrato, deixa o valor que estava, que o Sandy já viu. Deixa o valor que estava e eu vou te pagar à vista. Não, beleza. Daí ela falou, você prefere cheque ou transferência? Daí eu falei, o que é melhor para você em relação ao Sandy? Fia, pode ser qualquer coisa. Né? O que o Sandy não vai descobrir? Ela falou, acho que cheque é melhor. Eu falei, então pode pagar com cheque. Aí pagou com cheque. Cara, cheguei em casa, no dia seguinte, acho, né? Ela me mandou um zap. Bel, o Sandy mexeu na minha bolsa e descobriu o quanto eu gastei com as fotos. Mas burro vai escrever no canhoto do cheque, não escrevesse, né? Fez um escândalo. Eu falei, o Sandy não é um homem tão bom assim.
Não é, na hora de ir embora, E aí ela eu vi ele no falou assim- estacionamento, ele parecia ogro, assim. Ela falou assim, ó, eu vou Parecia fazer um urso. um fingimento com você. Vou dizer que eu quero cancelar essas fotos extras e tal, voltar ao valor que estava antes. Você me responde que sim, mas vai continuar tudo como tá. Só para o Sandy ver a conversa. Eu falei, não, ok. E a gente teve que fazer isso para enganar o Sandy, gente. Acho que é frustração pelo nome, Não talvez. somos só nós, a malandragem não vem só da nossa parte. Ela começa em casa. Mas tem muita mulher que omite do marido os valores. Não, vocês chegam tudo com o próprio escondido na calça, em casa. Na roupa. Aposto. A Bel tenta comprar escondido de mim, só que eu faço a parte financeira, daí eu olho, Bel, o que você comprou aqui no cartão? Daí eu descubro. Todo Até ela mundo tem um mente pra mim. Sandy na vida. Não adianta. Ai, eu sou a Sandy. Ai, que lindo. Você é o Júnior. Fiquei igual o John Travolta agora. Péssimo, Dani. Vamos continuar. Eu queria muito contar e pôr pra fora, porque eu não tinha contado isso pra ninguém. Precisava. Voltando a falar dos elementos e prop. Gente, eu vou deixar a Nina ali, ela é muito pesada. Acho que ela Daqui. engordou. Põe na mofadinha ali, ó. Mofadinha. Aqui, gente, ó. Tem várias fotos na mesma pose, ó. Só troquei headband, gorro e elementos do cenário. Então, a gente vai fazendo essa variação só para aproveitar ainda mais o posicionamento do bebê. E esse é o mesmo tronquinho da foto anterior, ó. Só que na foto anterior ele estava de bracinho. Então, veja como ele também me permite, é um prop bem versátil. Todo mundo me pergunta de onde é, gente, eu não sei. Eu troquei com a Amanda de la Porta e ela comprou numa aldeia de índios na Bahia. É o que eu sei dele. E ela não era muito apegada. E eu me apego com as coisas dos outros também. Aí a Bel chega assim, a gente vai dar workshop em algum lugar, ou da mentoria dela, olha alguma coisa, achou bonita, assim, e ela tenta de todas as formas que a pessoa dê, troque ou venda. A gente É, tenta. nessa ordem, dê, troque ou venda. Aí algumas coisas dão certo, outras nem tanto. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente tem um baldinho. Esse elemento aqui é uma bandejinha de café da manhã da Tokstok Aquelas bem baixinhas, assim. Ó. e vasinhos com florzinhas. E aí a gente, ó, colocou isso aqui, tirou, pôs aqui, tirou, pôs uma flor, tirou. E a mãe... Imagina isso num álbum. A mãe também imagina, dela fica com todas. A Cecília. Overdose de Cecília. Gente, outra coisa, da Cris foi engraçado que ela falou assim, Bel, nem me mostra as fotos, eu não vou conseguir, eu vou querer todas. Daí eu falei, como é que a gente vai fazer, né? Vou fazer um filtro e a gente vê o que acontece. Então, ela ficou com todas. A gente fez uma permuta. Não precisa ser com os próprios nas calças. Foi bem inteligente o negócio entre nós. Plano B, quando a gente precisa desconstruir a sequência, aquilo que a gente falou, não ficar com aquela coisa de que tem que ser assim, é assim que funciona. A gente pode usar rap nessa ocasião. Então, aqui tem um ensaio que foi quase 100% rap. A gente teve Bebê duas nível poses hard. só que a bebê deixou e com os olhos regalados ainda as duas poses. E aí ela não dormia. E Tipo, a hora que parecia que tava dormindo, acho que ela piscou, assim. ela Fez um dormiu sol. um pouquinho só nessa hora aqui, ó. Mas aqui com a irmã, ia começar tá a com os olhos desenrolar regalados. ela abriu o olho e se agitava, tipo. Ela era um pouquinho mais velha também. Não tanto, acho que ela tinha 25, idosa. 20... Bebê idoso já. 25 dias. Mas ela estava com bastante cólica, foi uma bebê bem difícil e a gente não viu outra opção. Às vezes a gente tenta, daí a gente enrola, desenrola, e aí o bebê... Tem bebês que quando você desenrola, desanda, você tem que enrolar de novo. Então, e aqui, gente,
Ela tá com o mesmo wrap em todas as fotos, inclusive. Mesmo verdinho. Ó. O que eu fiz foi usar um roxinho, que é uma combinação que fica gostosinho com o verde, e aproveitar ó, o cestinho que eu falei aquela hora, aqui, ó, ele usado de barriguinha para cima, aqui e aqui. Daí saquinho de batata, daí troco de flocate, na manta e com a irmãzinha. Quando tem irmão, nesses casos, também ajuda a gente a ganhar foto, porque a mãe fica com dó de não pegar muitas com o irmão. Aí você tem que já fazer as fotos com o irmão pensando nisso. Pensa o que você pode fazer com aquele irmão, que aquilo vai render foto. E a mãe pega. Ela fica com... Principalmente se o primeiro irmão não teve ensaio de newborn. Ela fica com muita culpa, porque o outro não fez, então ela pega mais ainda. Ó, outro caso de bebê que deu para fazer aqui, é na mesma produção a quantidade que a gente fez. Então, as duas primeiras fotos foram contra a luz, aqui e aqui. Aqui já foi normal, com a luz normal. A gente fez daí primeiro o saquinho de batata, o wrap de baixo é uma malha, e daí eu tirei o cheesecloth daqui e coloquei um outro por cima e tirei o pezinho. E ela estava de fralda. A gente conseguiu esconder a fralda com o wrap de baixo. Cheesecloth é um tecidinho muito versátil que a gente usa para tudo. E tem várias cores legais e tons pastéis lindos. É a Baby Bear que vende, eu não sei se tem algum outro fornecedor no Brasil que venda. Não é um tecido caro, é um valor legal e que permite a gente fazer muita coisa com ele, ajuda bastante. Cobertinha e tudo. Aqui na foto anterior, ó, eu usei ele aqui como cobertinha, ó, é o cheesecloth. E é o mesmo que eu uso para fazer acabamentos. A gente ama e tem todas as cores. Aqui ele está embaixo do bebê, ó. Ele dá textura e aqui ele está enrolado em volta. É muito bom. Mais um, ó. Saco de batata, saco de batata, saco de batata, saco de batata. Aqui deitadinha, 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 deitadinha. Então a gente conseguiu aqui, só que aqui eu estou mostrando duas produções. Esse saco de batata no balde parece um cupcake, o bebê. Ó. Cabecinha cereja. Ah, não achei. Ah, bebê cupcake. Se fosse vermelhinha. Agora eu preciso da Cib. Eu fiquei com dor no braço. Fica segurando, não. Ela tem 2,9 kg. E a cabeça cai tipo o bebê mesmo, assim, ó. Seguinte. É um problema sério. Nossa, tá cheio de digital aqui, ó. Não são minhas. Fotografar com os pais é muito legal. Rende foto. Quem nunca teve um problema que é o seguinte... Você passa, às vezes, vamos pegar o nosso tempo de ensaio, 1h30 com o bebê e 15, 20 minutos com os pais, no máximo, às vezes é 10. E o pai contratou, vamos supor, o pacote de 10, vamos colocar de 10 fotos. Não, 20, pode ser 20. 12 fotos é com os pais. Eles escolheram. Aquilo que você passou 15 minutos fazendo. E 8, eles pegam o que você passou 1h30 fazendo. Fiquei com ódio. Mortal. A Bel fica com ódio e fala, gente, olha, vocês escolheram muita foto com vocês. Então, ó, veja essas daqui. Não, daí os pais falam, nossa, eu preciso tirar. Ah, tira de vocês. 3 caras pra gente tratar, no caso 4 aqui. Não, mas o Davi tava bem susse. A Cecília também estava com o rostinho, pelezinha de boa. Todo mundo estava com o rosto bom. Mas tem casos em que não tá. Tem casos que, nesse caso, todo mundo estava preparado para o ensaio. Tem casos em que a mãe não vai preparada e ela quer até que a gente faça a unha dela no Photoshop. Tá com a unha tudo descascando. Aí ela fala assim, meu cabelo tá espalhado, eu tô sem maquiagem, dá para fazer? Não, isso não dá. Vamos com calma, mas vamos fazer um corte então. Não pega rosto, faz umas coisas assim para favorecer. Fora isso, a gente tem um problema, não é o caso deles, porque como a Cris é fotógrafa, ela já tinha noção, então foi fácil para posicionar e tal. A única coisa que aconteceu é que ela suou
pra caramba. Ela falou, Suave. cara, gente, eu não sabia que fica mais tensa. Ela falou que ela foi fazer o ensaio da... Eu falei, você fez o ensaio dela? Ela falou, você fiz uma foto e comecei a chorar. Aí eu falei, entendo. Quer dizer, não entendo porque eu não tenho filho. Então, assim, você pega, por exemplo, o que a gente faz? Uma coisa bem importante para vocês conseguirem fazer mais fotos com os pais e aproveitarem que dá liga o negócio. Eles pegam bastante foto também deles. Principalmente se você conseguir deixar eles gatinhos e bonitos. Então, sempre que eu vou posicionar no colo dos pais, eu sempre posiciono primeiro o pai ou a mãe, quem vai... Mas vamos colocar que é a mãe. Se eu for colocar o bebê de barriguinha para cima, por exemplo, eu falo assim, eu vou mostrar primeiro essa pose aqui, ó, que daí eu vou acompanhando os slides. Nesse caso, nessa pose, eu coloco a mão da mãe uma embaixo e outra mais em cima. Essa mão, na verdade, eu peço para descartar um pouquinho, falar, relaxa ali. Eu vou sentar o bebê aqui. Então, eu pego o bebê do meu colo, primeira coisa que eu vou fazer, sentar aqui, ó. Sentei. Apoiei o bebê aqui. Sempre tiro os adornos, tá, gente? Colar, pulseira, anel, porque pode machucar a pele do bebê. A mãe sempre vai ficar, ou o pai, eles vão ficar com muito medo de segurar o bebê já de cara assim para frente, que eu sempre deixo um pouquinho para frente. Então, eu encosto o bebê no peito da mãe, e aí eu trago a mão da mãe, eu falo, me dá a sua outra mão, você vai abraçar a barriguinha do bebê. Então, é a primeira coisa que ela faz. Eu continuo aqui, apoiando a cabecinha, e vou ajeitando aqui, ó. Trago a mão. E aí a outra mão, no caso da Cecília, eu deixei penduradinha, mas vamos supor que eu fosse colocar. Trago a outra mão, e aí eu vou ajeitando a mão da mãe aqui, ó. Eu falo, vira um pouquinho a mão mais para fora. Perfeito. O bebê tá pronto, só que ele tá grudado nela. A primeira coisa que eu vou pedir para ela fazer depois disso é inclinar um pouco o corpo para frente. Ela vai com o corpo dela. Isso já dá aquela favorecida, gente. Quando a gente está assim, a gente é uma pessoa. Quando a gente está assim, a gente é outra pessoa. Só não deixa a pessoa muito tempo assim, né, com as costinhas. Então você já pega, aquilo já dá uma emagrecidinha também na pessoa. Então você fala assim, você vem um pouquinho para frente. Ela já vem com o ombro um pouco para frente. E aí sim, se eu precisar, eu solto um pouquinho o bebê aqui e ajeito. No caso ali, acho que a gente deixou ela aqui, ó, porque eu queria que ficasse... Eleva a mão até o peito, ó. Eu queria que ficasse mais próximo do rosto. Tá? Então, tem casos em que eu quero fazer corte, em que eu quero pegar só o braço do pai segurando. Eu amo essa pose no colo dos pais. E ela não é difícil de fazer, gente. Ela é bem fácil se for feita dessa forma. Começa primeiro segurando aqui, depois aos poucos vai soltando. Então, nessa hora os pais estão assim, né? Aí você tem esse problema. Você fala para a pessoa, por exemplo, relaxa o ombro. Ela vira o corpo. Ao invés de relaxar, ela faz assim, ó. Tô bem relaxada. Então, sempre que eu peço para o pai ou para a mãe fazer relaxar, eu encosto nas partes em que eu quero. Ela entende. Com o toque, ela entende. Eu chego, encosto e falo, relaxa esse ombro. E aí ela já relaxa, fala, relaxa esse também. Aí, sempre que você coloca um toque junto, fica mais fácil. Faz cara de rica. Fecha o olho. Ninguém fecha nessa hora. Pede para fechar, fica com os olhos bugalhados, parece que cheirou alguma coisa. Não deixem muito tempo a mãe ou o pai com o bebê no colo, porque como fica na mesma pose, eles cansam, tipo eu, assim, tô começando a ficar com dor no braço, eles ficam. Aquela coisa do irmão. Ai, as fotos estão iguais, mas uma ele tá beijando e a outra não. Esse irmão falava, ai, ela é tão fofinha. Gente, 4 anos. Ele foi um que eu me apaixonei por ele. Ele perguntou para mim, quando eu estava terminando o ensaio, colocando a roupinha, tia, ela vai crescer hoje? Eu falei, hoje não, ela vai crescer ao longo da vidinha dela. Ele entendeu. E o pezinho dela é tão fofo, tão pequenininho, né? Gente, 4 aninhos. E aí ele falando, daí o pai dele veio, achou que ele estava incomodando, veio assim, filho, não, deixa ele aí, ele tá muito fofo. Ele vinha, ele beijava. E aí o nome da irmã é Agnes. E aí ele falando, não sei o quê, Ánigues. Daí eu falei, ele não conseguia falar Agnes. Ele falou, Ánigues, não é a Ánigues, minha irmã, é a Ánigues da escola. Daí eu olhei pro pai dele, eu falei, ele tem uma amiguinha Ánigues? Daí ele falou, não, ele troca mesmo.
É Agnes também, mas E ele a troca. Agnes por causa do meu malvado favorito. Aí, a hora que a mãe estava escolhendo as fotos, eu lembrei que ele falou Agnes e a Dani não viu. Aí eu perguntei, Léo, como que é o nome da sua irmã? Maninha. Aí eu falei, não, Léo, o nome... Eu não gosto de falar o nome dela, eu gosto de falar Maninha. Tá bom, Léo, tá bom. Daí o pai falou, mas como que é o nome dela, filho? Agnes. Aí a Dani ouviu. Ele era muito fofo, gente. Ele dava amor o tempo inteiro. Sem ser Felícia, sem esmagar. Ele tinha muito ele tinha cuidado. os dedos tão gordinhos, era tão bonitinho. O Davi também era outro fofo, né, gente? Ele sabe dar amor. O Davi foi mais... Como ele é mais velho, irmãos, quanto mais velho, é mais fácil. A menos que ele seja muito tímido ou não queira mesmo fazer, mas de você posicionar, fazer qualquer coisa, tudo fica muito mais simples quando E é o mais Davi, velho. ele é bem bonzinho. Ele só estava com pressa porque ele tinha futebol na escola. Deus o livre perder a aula. Aqui também o Davi. Essa foi uma foto inspirada numa foto que a Cris já tinha salvo na vida dela. Ela falou, essa é a foto dos meus sonhos. Então a gente reproduziu, eu não sei quem é a fotógrafa, mas a gente reproduziu a foto do jeito que ela queria, que é a primeira foto, na verdade, que ele está beijando a bebê. É uma foto que a gente gosta muito também. E aí a gente aproveitou e fez várias outras coisas nessa mesma pose também, gente. Tem muitas fotos ali com os pais, com o irmão, que a gente aproveita muito. Esse menino tinha 5 aninhos. Essas fotos são até um pouquinho antigas, mas é legal porque assim, acho que a gente fez umas 10 fotos diferentes assim com ele. Ele era muito amor, tipo o Léo, assim, de fofo, de amar muito. E daí uma hora eu falei assim, acho que deu, não sei mais o que fazer com você, Gabriel. Ele falou, tia, se você quiser eu posso passear com ela, e aí você tira foto. Falei, não precisa, já tá bom. Ele ficou bem tristinho. É legal a gente agradar o irmão também, gente, porque teve um outro caso que eu mostrei da bebê do rap, que tinha 2 fotos com a irmã. A mãe disse que a irmã queria muito uma irmãzinha e tinha que ser menina. E nasceu uma menina. E foi a irmã que ajudou a mãe a escolher fotos. Se não fosse a irmã, a gente não tinha conseguido vender mais fotos. Porque a mãe falava, essa mãe, essa... A mãe, não, filha, a gente já pegou outra assim. Mãe, mas olha essa que tá com biquinho. E a bebê tinha, sei lá, 3 aninhos, acho. Ela escolheu, ela foi um arraso. E então, assim, eu agrado muito os irmãos. Eu faço amizade com eles quando eles chegam no estúdio também. Às vezes o bebê foi mamar, eu vou lá, dou atenção pro irmão, converso bastante com eles, brinco, até fazer com que eles se sintam à vontade comigo para poder entrar lá no espaço e ser fotografado. Ó, os 2 exemplos que eu falei para vocês. O bebê está mais baixo, que daí eu faço só o corte, e o outro coloca eles como se estivesse sentado no peito da mãe ou do pai. Faz o corte se a mãe não estiver bonita ou o pai não forem bonitos. Não, dá para fazer com todo mundo, Dani. Para de ser maldosa. Aqui também, gente, é muito legal de fazer. E ó, o que a gente fez? Nessa pose aqui, a mãe está sentada num banco, a gente colocou um fundo preto, a mão dela está apoiada no joelho, então está muito fácil. A gente fez a pose aqui primeiro, aí depois eu tirei o pano, e a Dani veio junto segurando o bebê, e a gente falou, vai ficando em pé, e aí ela ficou em pé para eu fazer a segunda foto. Essa eu falo que é a pose mão do além, porque você não vê o corpo, né? Só vê a mão vindo do além, assim. Para. É verdade, tá vindo do além, ué. Essa não é uma foto simples de fazer, mas quando rola, quando o bebê é legal, assim, eu acho bem bonito fazer. A gente tem aqui foto... Por que estou mostrando foto com os pais, com família? Não esqueçam, porque rende. Às vezes, principalmente quando é um bebê difícil, às vezes você tira leite de pedra dessa parte, assim. Tem aqui, ó, essa de barriguinha para cima, é legal ilustrar aqui. Ai, tô com dor no braço já. Ó, a primeira foto, o bebê estava enrolado no wrap, porque não dormiu também. Então, o que eu fiz? Só tirei a mãozinha dela
e coloquei no braço da mãe, do jeito que vocês viram ali. Isso foi simples. A segunda foto é um pouco mais complicada. Posiciona primeiro a mãe. Aí você tem que pensar assim, de onde está vindo a minha luz? Lembrem da palestra de ontem. Não, mas eu quero fazer daquele lado. Finge que está vindo daqui. Então, ó, eu quero que a cabeça do bebê... Aliás, eu quero que faça isso daqui. Então, eu vou ficar para cá. A cabeça do bebê vai ficar aqui. A bundinha do bebê vai ficar aqui. Então, você posiciona a primeira mão que vai à cabeça do bebê e fala para a mãe, ó, vou deixar sua mão aqui, pertinho do rosto. Não tira ela daqui que eu posiciono o bebê no seu colo. A outra mão vem por dentro, não por fora. Senão fica mãozona. Minha roupa não me permite me mexer. Daí parece que a mãe calça 42 na mão, assim. Vira, tá errado. Não, tá certo. Ó, sem adornos, ó, o relógio machuca o bebê. Fia, eu não consigo mais. Por que você não pôs uma mais curta? Porque é a única que eu trouxe. Aí, coloca o bebezinho aqui, ó. Tem casos em que você vai fazer isso e a mãe faz assim, já. ó. Tipo o reflexo de Moro, quase. Para pegar o bebê do seu colo. Por isso que a gente fala, não tira a mão daqui que eu vou posicionar o bebê aqui. Fica bem tranquilinha, paradinha. E aí você vem e coloca o bebê aqui. Opa. Tá. Ela soltou pum. E aí, ó, cruza a perninha. Arruma a mãozinha. E é a mesma coisa, ó. Inclina um pouquinho o corpo para frente. E aí fica naquela posição, tá? Aí você pode ir fazendo aqui, ó. Ergue um pouquinho mais aqui, vira um pouquinho o rosto, eleva o queixo. Você vai orientando. Tá tremendo. Tá tremendo minha mão. Por Tô quê? fraca já, não aguento mais segurar ela. Fique parada. Jogar essa criança. Nossa, Dani. Às vezes sim, às vezes não. Depende do tamanho da mãe. Mas sentar... No seu caso, cara, nossa. só... E a gente Eu ainda tenho tem que que pegar fazer uma um buraco. escada. Não, a gente senta... Deixa eu tentar lembrar se você está sentada. Eu acho que as duas estão sentadas. Eu tenho um banquinho, que é desses que desmonta, assim, segura ela de novo. Ai, vou jogar ela pra lá. E aí eu tento deixar elas sentadas no banquinho, porque elas ficam mais confortáveis, para não cansar tanto, e se sentem mais seguras. Mas dependendo da... Tipo aquela pose que o bebê tá com a perninha pendurada, não dá para fazer, porque senão aparece o banco, aparece a perna, daí tem que ser em pé. Então depende da pose e depende dos pais. Se a mãe ou o pai é muito baixinho, daí eu prefiro fazer em pé também. Se for da minha altura, já pode fazer em pé, tá? Se for mais alto, posso sentar. Ó, o primeiro pai, Foco na criança. eu acho que vocês só viram essa foto, na verdade. Ele é fisiculturista. Só pra avisar, ele tá com o bebê no colo, se ninguém percebeu, só olhou o pai. Tem uma criança ali, não sei se vocês tem uma viram. criança ali. A gente fotografou essa segunda bebê deles, que a gente fotografou, do casal. Um casal, gente, é um casal de comercial de margarina, sabe? Lindos e felizes. A família inteira, até a avó, a mãe da mãe. Tipo, Sexy sarada de peitão, assim. Toda. fiquei chocada, debaixo da asa da galinha. Fiquei com inveja dela. Falei, nossa, eu quero ser assim quando ficar mais velha. A gente... Deixa eu contar. A gente ficou com inveja da avó, cara. Tô invejando ela pro futuro. Eu quero ser assim no futuro. Eu só preciso de 10 centímetros a mais pra dar o... Né, ficar E precisa perfeito. ser velha. Tá. A gente foi fotografar a primeira filha. Na época, a gente não tinha estúdio. Foi em casa. E aí, quando eu fechei o contrato com a mãe já falou assim, meu marido vai querer fazer foto com ela. Daí eu falei assim, tá bom, a gente faz. Daí ela falou, ele é fisiculturista. Eu não sabia o que era fisiculturista. Aí eu não tive nenhuma expressão no momento. Digitou eu só no falei assim, Google. legal. Eu pensei, qual é essa profissão, será? Aquela que usa sunguinha assim, o cara fica... Gente, eu vi fotos deles depois, a sunguinha era Ai, lilás. a sunga é vergonhosa. Vamos voltar. Aí a gente lá no ensaio, aí a mãe
como é que foi? Chegou uma hora que eu queria pedir pro pai tirar a camisa para fazer o ensaio, só que eu fiquei com vergonha, porque a hora que o pai chegou pro ensaio, tipo, ele era muito monstro mesmo. Só que não é desses que você olha os cambitos fino, sabe? Aquela coisa assim. Era tudo, a bunda era grande, tipo, porra, foda assim. Era difícil concentrar até. Aí a Dani nem era minha assistente nessa época, minha irmã me ajudava nessa época. A minha irmã teve problema em casa depois que o marido viu as fotos. Você estava lá? Você viu ele sem camisa? Você viu ele assim? E minha irmã falou, não, eu sou cega. Aí, e o marido dela era muito feio, mirradinho. Foda. Sequelado que é. Ok. Aí, beleza, fiz as fotos e tal, e chegou nesse ensaio, eu já estava mais íntima do casal, a gente tinha feito o acompanhamento da primeira filha, Smash, tudo. E eles são muito legais, como se não bastasse tudo isso, eles são muito legais. E aí, chegou na hora de fotografar aqui no segundo bebê, cheguei assim, ele de camisa e tal, falei, ó, tira a camisa aí. Dele, Bel, agora segundo filho, já não tá mais daquele jeito. Daí eu falei, não quero saber. Daí a mulher tirando o sarro dele, falou, vai amor, tira a camisa. Mostra o tira tanquinho. a camisa, mostra o tanquinho. Não tava assim todos os gomos no lugar, mas não tava do jeito que a gente Foi tava... foi um pouco ele frustrante. foi exagerado. Não. Não! Não. Daí seria maldade já, né? Deus o livre, não. Obrigada, Senhor. Eu sabia que ia dar merda eu colocar outro pai do lado. Eu não imaginei isso, mas tudo bem. Ok. Enfim, o primeiro pai continua bonito. A gente fez o acompanhamento da segunda filha, o Smash, eles continuam o comercial Não de que o outro margarina. não A seja avó bonito. continua bonita, sarada, inveja. E esse pai não tem nada a ver com a história, o segundo. É pra dizer, tipo, o pai quando não é sexy sarado, dá pra fazer de uma forma diferente, fica bonito também. É. Era isso que a gente ia dizer, mas acho que não precisa mais. Aqui, ó. Não é a mesma pessoa. A primeira foto é o mesmo pai dessa aqui. Tá? É. Vocês imaginaram que ele não era assim, fino. Aposto. Não, mas a lente 35 ajuda também. Ela deu uma afinada. Assim. É, que dele ficou maior em cima e menor embaixo. E o segundo era personal. Era bem razoável. Esse aqui. A gente... É sorte, gente. Parece, a gente Ou faz. azar, né? Vem um feio. E aqui então, ó, só para mostrar para vocês, é a pose que eu expliquei aqui, que a gente fez com a mãe e fez com a Dani, mostrou, tá? Ó a família de margarina ali. E a família normal. Ó, a gente posicionou aquilo que a gente mostrou aqui, fez assim, ó. No caso da família de margarina, a gente fez com o pai, porque óbvio, né, ia mostrar Sabe muito mais. a criança. E aí depois a gente inseriu a mãe no contexto. A mesma coisa a gente fez no outro caso, com a mãe e inseriu o pai no contexto. Então, ao invés de ficar trocando de pose, trocando de colo, a gente só vai inserindo o casal aos poucos. E aqui, lembra que eu falei quando tem família? Quando vem galera. Tem vó que está sempre presente e que é muito legal, que é o caso. A avó segurando a criança e a mãe junto. Aqui é quando tem irmãos e o irmão não quer tirar foto de jeito nenhum. Esse irmão, gente, ele deu um pedala no irmão. Ele foi bem ogro, assim. Eu tinha medo Mas a mãe dele. disse que ele fazia isso, menos mal. Falei, nossa, vai ter um traumatismo em Ele casa. tava esse. assim, ó.
Aí a mãe, quando viu, ai, bonitinho, deu-lhe um pedal lá Era, na o criança. problema era a mãe. Quando ele via a mãe achando bonito, ele fazia alguma Ele coisa para a ficava mãe falar, agressivo. meu Deus, chamar atenção. Filho da mãe. Aqui, ó, é a família que eu falei, chegou todo mundo. Daí o que eu fiz nesse caso, eu geralmente deixo para o final. A de Mas azul é tinha a tanta Taene. gente que eu falei, vamos fazer Tem gente também que primeiro não com a sabe, não família, sou eu. depois a gente libera a galera e fica o estúdio só É, o vão pai e a mãe. embora já, gente. Daí a gente fez isso nesse caso aqui, porque imagina a zoeira, todo mundo até o final do ensaio. Então aí a gente fez dessa forma. Não era preparando a produção aqui, tá, gente? Esquece o título, foi um engano. Então, ó, são dicas, na verdade. Manter a calma sempre ajuda. Quando a gente mantém a calma, a gente consegue transferir a nossa tranquilidade, a nossa calma para o ambiente. Por mais difícil que isso seja, tem que manter a calma. Ser paciente, a gente está calejado de saber. Respeitar o tempo e os limites do bebê. A gente tem que entender, por exemplo, não é o momento de fazer a pose. O bebê até poderia fazer, mas não é esse o momento. Tenta fazer outra coisa, depois você volta naquilo. E conversa com os pais para quebrar o gelo. Tem muitos pais que ficam travados. Sabe quando o clima tá tenso, você olha pra mãe, ela tá com uma cara, tipo, cara de cu, assim, tá feio o negócio. E daí o bebê tá meio difícil, mas vocês já conseguiram fazer alguma foto? Mas vocês sentem que o clima tá tenso. Aí vocês pegam a câmera, vão lá pra mãe e mostram, olha que lindo o bebê, olha como é que ela tá. Conversando um pouco, tendo um pouco de compaixão com essa mãe, mostrando uma foto do bebê, já muda essa energia. Vocês conseguem quebrar o gelo e conseguem reverter essa energia que está tensa numa coisa mais agradável. Várias vezes a Bel fez isso na sessão. A gente fez uma vez por acaso e descobriu que isso dava certo. E a gente tem usado isso com frequência. Então, isso acaba melhorando a energia. Porque às vezes o bebê está agitado, não é por agitação do bebê que ele não está bem, às vezes é a agitação do ambiente, às vezes são os pais que estão tensos e eles estão passando essa energia para a criança. Ou a gente também tem que ver se não somos nós, fotógrafos, que estamos com uma energia muito tensa e está passando isso para a criança. Então, quando vocês estiverem tensos, por exemplo, a gente não costuma usar o shusher ou som de útero porque eu me irrito. Então, a gente coloca som, tem playlist no Spotify. Ela se irrita e daí ela me irrita quando a gente usa. Ai, baixa esse volume. Ai, desliga esse shusher. Eu odeio isso. Aí a gente coloca uma musiquinha pra gente ficar tranquila e fazer o ensaio. Quem quiser, gente, eu tenho uma playlist no Spotify chamada, acho que Newborn Session by Bel Ferreira. Session São não, músicas. é session. Bel não sabe falar inglês. São músicas espanhol, session. Bem tranquilas, assim, gostosas de ouvir e não são músicas chatas. Eu quero fazer uma coisa. Eu já fiquei nervosa de novo, que bosta. Ai, a Bel tá nervosa desde ontem só por causa disso aqui, ó, do final. Não, mas ok. Eu quero fazer uma coisa hoje muito legal, que é o seguinte. Quem veio no ano passado aqui? Não, tem que ser ano passado mesmo. Não, mas é só para saber historinha mesmo. Então, tem duas coisas que eu vou fazer aqui antes de encerrar, que tem a ver com o O2 do ano passado e o Primeiro O2 eu vou subir aqui na Bel, igual ontem. Faz nós duas rolando. Nossa, cuspi até. Então, eu vou fazer duas coisinhas que tem a ver com o O2 do ano passado e do ano retrasado. E é engraçado, gente, que o O2 ele tem uma atmosfera. Eu falei ontem para Dani, cara, existe uma bolha no O2. O O2 é uma bolha de amor incondicional, só pode. Construído pela arquiteta Carol Pater, eu não sei falar o sobrenome dela. A Carol, só pode ter sido a Carol que construiu a bolha do amor do O2, só pode. E a gente chega aqui, a gente entra numa vibe muito diferente, assim, quem já veio e quem foi em outros eventos, acho que vocês conseguem sentir isso, como esse evento mexe, assim, com é o único evento que a gente fica o tempo todo, que os outros a gente não fica. Com emoção. Se você puder dar uma pausa nos comentários nesse momento. As pessoas, quem que tirou sarro ontem?
Obrigada falou pelo quando apoio. eu falo na palestra, eu sou aquela pessoa que parece um pop-up, assim, com um comentário. Agora ela está falando de tal coisa. Tem pá, recolhe o pop-up. Senta ali agora. Senão você vai atrapalhar o meu raciocínio. Tá, vai. Por favor, som, DJ. Não põe o vídeo ainda. Tem um vídeo também. Tá, mas vamos lá, gente. Eu quero contar uma coisa bem rapidinha, que é assim. Para quem não sabe, eu fui criada pelos meus avós e eles tiveram 12 filhos, 13 comigo. Eu sou de Matinhos, que é litoral do Paraná, e eu falo que lá metade da população é meu parente e outra metade eu conheço. E é verdade, isso porque eu tenho 42 primos de primeiro grau, só da família da mãe. Porque eu não conheço meu pai, então, sei lá, quantos mais eu tenho. Ou seja, a Bel pode ser minha irmã até. Não sabe quem é o pai? Desculpa, não segurei meu comentário. Dani, eu vou te dar uma rasteira. Você vai cair se tá de salto. Aí, desliga o microfone da Dani, por favor. Qual a importância disso? Eu fui criada como filha por eles. Então, eu cresci chamando minha avó de mãe, meu avô de pai. E ambos já faleceram. Morávamos eu, minha avó, meu avô e o filho caçula deles na mesma casa. Todo mundo já faleceu. Só eu não, eu tô aqui. Ainda bem, né? Tem um espírito aqui. E assim, minha avó é uma família muito humilde, assim. Minha avó limpava casas e meu avô era pescador. Ele vendia o peixe que ele pescava. E assim a gente tinha o que comer, o que vestir, nunca me faltou nada. Mas uma coisa que sempre eu tive muito forte foi amor e carinho. E a minha avó, eu falo vó, mas eu chamava ela de mãe, então eu vou falar mãe. Quando eu falar mãe, vocês sabem que eu estou falando da minha avó. Então, a minha mãe me incentivava muito. E hoje, quando eu lembro, me dá até uma dor no coração, porque às vezes eu falava assim, mãe, eu queria tanto ter um computador, um dia a mãe vai te dar, filha. E nunca chegava esse dia, porque a gente não tinha condições. Mas mesmo assim, ela levava isso de uma forma que não era triste. Eu sempre fui muito feliz e rodeada de muito amor, assim. Fui criada dessa forma. Então, quando eu tinha 9 anos, o meu pai, que era o meu avô, faleceu. Ele teve um câncer. Ele morreu me chamando. Ele me chamava de preta, por causa da minha cor. E ele morreu falando, preta, vem aqui com o pai. Preta, vem aqui com o pai. E eu sabia o que estava acontecendo, eu não queria ver ele naquela situação. O meu tio, quando eu tinha 13 anos, sofreu um acidente de carro e faleceu no mesmo dia. Não vi, mas aconteceu. E a minha avó teve problemas depois de perder o filho dela também. E depois de um ano, quando eu tinha 14 anos, ela teve problemas respiratórios. E acho que ela sabia também que ia acontecer. E as últimas palavras dela foram assim, filha, a carteira da mãe está no guarda-roupa, no meio das blusas, a senha do banco você sabe. Só que não tinha dinheiro, acho que tinha R$100 na conta quando ela foi. Foi a última coisa que ela me falou. E depois disso, morei com vários tios, várias pessoas. Nem todo mundo era tão amoroso assim quanto eles foram, nem todo mundo me incentivava da mesma forma. Só que a minha avó me deixou plantado uma coisa que é o quão a gente tem que buscar aquilo que a gente sonha na vida. Fotografia, nessa época, eu gostava, mas não era algo que eu pensava que poderia mudar a minha vida um dia ou transformar tanto assim. E o que acontece é que, assim, o que eu quero fazer hoje, uma coisa que no ano passado, eu não sei se eu vou conseguir falar, gente, mas eu vou tentar. Tá, mas eu sei a história, eu resumo. No ano passado a gente conheceu duas pessoas que foram muito especiais para mim, que mãe e filha. Eu falei delas no palco e depois teve um vídeo sobre elas. Eu estava no momento certo, na hora certa, quando isso aconteceu. Eu já estou até vendo elas aqui também. E a gente estava numa sala onde elas foram gravar o vídeo e eu vi quanto amor, quanto carinho tinha ali, quanto aquela mãe incentivou aquela filha. E aquilo me tocou porque eu me vi, eu não sei como seria a minha vida hoje com a minha mãe aqui, mas eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela ia ser igual a ela. Uma pessoa que estava do meu lado me incentivando e falando, eu acredito em você. E por causa disso, o seu sonho passou a ser o meu sonho.
Mostra por gentileza o vídeo deles, só para elas conhecerem, para quem não viu ainda. Se hoje eu consigo dividir toda a minha felicidade, é porque eu tenho pessoas como a minha mãe que me disseram: sim, pode desistir do que tu não gosta, mas não desiste dos teus sonhos. O que a faz feliz é o que ela deve seguir. Desculpa se eu me emociono. Mas assim, os meus sonhos passaram a ser os sonhos dela. Essa paixão que ela tem pela fotografia passou a ser uma paixão para mim também. E vendo ela se realizando a cada experiência que ela vive nesse sentido, me faz me realizar também. Tá aqui é a prova de que a gente vem realizando ele a cada dia e juntas sempre. Eu queria chamar o nome dela, não por acaso, é Maria, que era o nome da minha mãe. E ontem eu perguntei se elas tinham o nosso livro e a Maria falou assim: a Larissa tem. E eu li, rabisquei tudo, anotei tudo que eu queria, avacalhei com o livro, fiz dobrinhas, fiz orelhas, marquei as páginas que eu queria. E a filha estava falando: putz, ela podia ter colocado post-it, mas não. Então eu tenho um livro para vocês novo. E eu quero... Podem vir aqui, por favor, que eu tenho mais um presentinho para vocês. Eu vou até ler aqui, gente. Ó, esse livro eu tô dando para Larissa, porque a mãe já avacalhou com o dela, então a mãe já tem o dela. A mãe não merece ganhar. Já tenho rabiscado. Aqui eu escrevi: agora você tem um livro novo para escrever a sua própria história. Rabisque com amor e sem moderação. Desculpa. Ah, não vai. Essas horas o coração aguenta. Eu falei com o pessoal aqui da Fotos também, e eles deixaram eu dar um ingresso do Lume para vocês também. Eu quero ver vocês lá. Parabéns. Obrigada. Gente, essa pessoa, ela não tem ideia da emoção que ela trouxe para minha vida. Eu acho que eu não fazia nem um pouco de ideia disso, porque muita gente aqui, aposto que não teve apoio da família, dos pais. Eu não tive, mas porque a minha não estava aqui do meu lado. Eu tive apoio só da Dani. Mas a gente sabe a diferença que isso faz na nossa vida, ter esse apoio, ter essa força. E isso muda muita coisa. E no primeiro ano, vocês podem continuar aqui, tá? No primeiro ano eu escrevi uma coisa antes de finalizar a palestra, e eu vou ler de novo aqui para vocês, porque veio muito a calhar. Há uns 2 anos eu passei por uma série de problemas pessoais, crise de ansiedade, estresse, tratamento para várias coisas. Ninguém tem ideia Engordou. do que eu passei, do que eu vivi. Mas, enfim, desliga o microfone da Dani. Vamos lá. Eu sou a luta, eu sou a batalha, eu sou o tombo que levantou, eu sou o caminho, eu sou o suor escorrendo no rosto, a fotografia escorrendo nas veias, eu sou a memória, eu sou a recordação, eu sou uma fração de segundos, eu sou a paciência, eu sou o sorriso estampado no rosto, a simplicidade, a pureza, o detalhe, eu sou a emoção. Eu sou a busca do aprendizado, sou a partilha, a soma, a divisão. Eu sou o prazer de fazer o que eu amo. E eu sou como você, porque metade de mim corre em busca de sonhos que ainda não realizei, e a outra metade vive a realidade que eu nunca sonhei em viver. Obrigada, gente.
Obrigada por tudo. Que Deus abençoe. Gente, se não fossem vocês, com certeza a gente não estaria aqui hoje. Então, obrigada por vocês existirem. Obrigada por vocês correrem atrás dos sonhos de vocês também. Que vocês tenham muito sucesso, muita vida, muita coisa boa, muita alegria pela frente. E que a jornada de vocês seja incrível e transformadora.